Em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Deus nosso Pai esteja aí com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual, de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Trecho da mensagem O Necessário, que faz parte do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela, iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Entre Chamados e Escolhidos, do livro Fé, Paz e Amor, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. Apreciando aquele ensinamento dos chamados e escolhidos, a destacar-se da palavra do Senhor nas lições do Evangelho, mentalizemos o assunto, transferindo-o a uma oficina terrestre, em favor da produção de serviço. Não há aí admitidos colaboradores de variada procedência, escalonadas em classes diversas. Todos são chamados pela obra a fazer, a fim de conjugarem esforços dentro das finalidades da instituição a que se ajustam. Entretanto, raros se portam à altura dos compromissos que assumem. Muitos deles devoram o tempo, renovando indagações incessantes acerca dos problemas comezinhos da casa, a pretexto de recolherem esclarecimentos e diretrizes. São os servos ociosos. Outros, muitos, confiam-se à antipatia e à cólera, arrojando de si os fluidos empestados da indisciplina, com que espalham o fogo da rebelião e o gelo do desânimo, anulando máquinas e desencorajando os companheiros. São os servos revoltados. Muitos ainda encontram-se ao culto da lisonja, abandonando as obrigações que lhes cabem, para tecerem elogios venenosos à pessoa dos dirigentes, com o fim de lhes subordinarem a consciência à cata de vantagens materiais. São os servos bajuladores. Muitos se refugiam nos programas extensos, salientando o futuro com discursos brilhantes, nos quais se reportam a imaginárias realizações,
abominando os deveres humildes que consideram indignos da inteligência que lhes é própria. São os servos inoperantes. Mas há um tipo de cooperador que indaga pouco e age muito, que cultua a dignidade pessoal sem descer aos desvarios do orgulho, que sustenta o respeito devido à ordem sem se render à adulação e que traça diretivas de trabalho para cumpri-las, cada dia, ao preço do próprio amor e da própria renúncia. Servos desses são aqueles que o serviço elege por seus diretores, sem qualquer recurso e a caprichos particulares. Antes de tudo, é imprescindível saibamos escolher a própria luz e o próprio amor como normas de nossa vida, porque assim, através do constante serviço aos outros, edificaremos o verdadeiro serviço a nós mesmos em abençoada e permanente ascensão. Espiritismo em Marcha. Agenda. Outra vez trazemos aqui a relação de instituições espíritas em nossa cidade que voltaram a ter reuniões públicas presenciais. Gegade, Rua Benjamin Larena, 172, no bairro Divinópolis. O Centro Espírita Lar de Jesus, na Terceira Travessa Clara Nunes, 132, bairro São João da Escócia. É a rua que fica por trás do Colégio Jesuína. A Casa Chico Xavier, situada na Rua João Soares de Lira, 1563, no bairro Divinópolis. A União Espírita Vinha de Luz, Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. As demais instituições continuam com reuniões públicas suspensas devido à pandemia do coronavírus. A vacina, o distanciamento social continuam sendo atitudes positivas para o controle e a extinção da pandemia. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amai o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem? Para o salvar tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Há um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte, que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado, talvez a toda a sua vida passada. Imaginai, com efeito, que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó homens. Lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu.
lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuí o mal com o bem. Aprendestes que lhe foi dito: amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os injustos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Nesse passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 665. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar explícita no Evangelho? Resposta dos Espíritos. Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer
Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito. Não menos certo é que a prece que lhe diriges por aquele que vos inspira afeição constitui, para este, um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento. Mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática como ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. O Espiritismo na Bíblia. Lemos na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19, essa passagem. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem na mensagem intitulada Diferença, que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: a advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre, e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filiais para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhes os desígnios. Porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor. E sim, a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier,
localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 17 horas e às segundas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, neste espaço para esclarecimentos e dúvidas sobre os temas que são tratados pela doutrina espírita. E, como de hábito, face à pandemia, nós trazemos aqui algumas questões com os assuntos que foram tratados nessa manhã. E lembramos a todos sempre, e isso é muito importante, as recomendações que devemos ter no cuidado, já que algumas instituições espíritas em Caruaru começaram a funcionar, sobre a questão do distanciamento social, sobre a questão de, mesmo tendo sido vacinados, a importância de estar usando máscaras. Nós sabemos que mesmo para quem tomou as 2 doses da vacina, não impede de ser contaminado pelo vírus, que é uma doença muito séria. A proteção que as vacinas dão não é de 100%, é em torno de 90%. Há pessoas que, mesmo tendo tomado as 2 doses, chegaram a adoecer e faleceram. Claro que são poucas. Está provado que a maioria dos óbitos do mês de julho para cá tem sido de pessoas que ou não tomaram a vacina ou tomaram apenas uma dose. A maioria, 90%, isso já foi constatado. Mas tem 10% de pessoas que adoecem mesmo tendo tomado as 2 doses. Então, aqueles que vão para instituições espíritas, precavenham-se. Tem que ter distanciamento social, tem que estar usando máscaras, tem que estar atento a evitar ao máximo contatos sociais, até que a grande maioria da população tenha sido vacinada e que caiam de forma bem mais intensa o número de internações pelo coronavírus. Essa recomendação achamos muito importante. Vamos para as perguntas com os temas que abordamos nessa manhã. Em que consiste a lição de Marta ensinada por Jesus? A história de Marta e Maria, registrado nos evangelhos, e que no programa de hoje foi feita uma referência logo na abertura do programa, quando Emmanuel diz a nós a realização do necessário. Como é isso? Jesus estava de passagem, de visita à casa de Lázaro. Marta e Maria eram 2 irmãs de Lázaro. E quando Jesus lá entrou, Marta correu para a cozinha para preparar a comida, preparar o almoço, enquanto que Maria ficou na sala, ouvindo atentamente os comentários e os ensinos de Jesus. Marta, lá na cozinha, ficou remoendo, ficou desgostosa, porque a irmã não estava vindo ajudar ela naqueles afazeres. E humanamente falando, com toda a justiça que ela percebia, ela foi reclamar a Jesus e dizer: mestre, manda que a minha irmã vá me ajudar lá na cozinha. É quando Jesus dá aquela resposta que não foi apenas para Marta, foi para todos nós, e que aqui Emmanuel comenta. Jesus disse: Marta, Marta, tens te aperreado, te preocupado com muitas coisas, mas só uma é mais importante, é necessária. Maria escolheu
a melhor parte, e essa não lhe será tomada. Essa melhor parte, essa parte necessária, e que é lição para cada um de nós, é a atenção para com os valores espirituais da vida, para com o reino dos céus, para com o evangelho do Cristo, para com a vida espiritual. É preciso para que as coisas no mundo material se adequem de forma correta. É preciso para que nós aproveitemos ao máximo a nossa experiência encarnatória, darmos prioridade aos valores espirituais, ao conhecimento da realidade da vida pós-morte física e à vivência dos ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Essa é a melhor parte, a parte de fato necessária, porque a partir dela todas as demais coisas se adequarão no seu justo momento e do justo modo, no modo mais adequado de acontecer. É a essa recomendação que a abertura do programa Emmanuel diz sobre: sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Concluindo, aqueles que não dão atenção às questões espirituais da vida, é muito difícil ter uma vida de bom proveito. Vamos para mais uma questão. Por que não encontramos no Evangelho a recomendação da prece pelos mortos? Nos Evangelhos não há uma recomendação explícita sobre a prece para com os mortos. Mas, na verdade, há reiteradas exortações para o alívio das dores e dificuldades de nosso semelhante, para a prática da caridade, para nos ajudarmos uns aos outros na superação de provas e de dificuldades. A questão dos detalhes sobre a vida no mundo espiritual estava reservado ao Consolador prometido por Jesus, como é colocado no Evangelho de João, capítulo 14. Com o Consolador, que é o Espiritismo, os ensinos de Jesus no Evangelho seriam lembrados e seriam complementados, tal como Jesus colocou lá no Evangelho de João. Eu vos enviarei o Consolador, que vos lembrará dos meus ensinos e trará ensinamentos novos. Os ensinamentos novos sobre esse intercâmbio de auxílio recíproco entre o mundo físico e o mundo espiritual caberia ao Espiritismo. Só que o Espiritismo está previsto lá no Evangelho de João como o Consolador prometido. Então agora não temos mais dúvida nenhuma. A prece pelos mortos é, na verdade, prece pelos vivos. Morto está na carne quem vive para vícios, desequilíbrios e a prejudicar o próximo. Esse está morto, espiritualmente falando. Mas quem voltou para o mundo espiritual, muitas vezes está mais vivo do que nós aqui no corpo. Então, quando fazemos prece pelos mortos, na verdade estamos fazendo prece pelos vivos. Agora, quando oramos para alguém que jaz na criminalidade, no vício, em desequilíbrios morais, nós estamos orando por um morto, para que ele, de fato, desperte e acorde para os valores da vida. Então, é nesse sentido que é preciso deixar bem claro: devemos orar pelos mortos como prática autêntica da caridade, de amenizar dores e sofrimentos deles,
e de pedir a Jesus para que os espíritos benfeitores, os anjos, os espíritos elevados estejam amparando aos nossos mortos falecidos. É esse o sentido. Assim, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa nesta manhã. Agradecidos a todos pela audiência e lhes pedindo, se possível, compartilhem desse programa. Todos os domingos aqui, 7:30 da manhã, estamos com vocês. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.